Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai para o nosso segundo vídeo do componente de manutenção de computadores, em que a gente vai tentar compreender como a gente deve atuar quando a gente for solicitado para ir até a casa de um cliente para pegar o seu computador para formatar. Então, na aula passada a gente viu algumas ferramentas essenciais que deveríamos ter, que devemos ter para realizar a formatação de um computador. Então, hoje a gente vai dar o primeiro passo para compreender como é que funciona a atuação do profissional técnico em informática. Então a gente vai considerar que um cliente ele nos contatou para que a gente fosse até sua residência para formatar o seu computador, e chegando lá observamos que o computador dele era um desktop. Então como é que a gente faz para retirar o gabinete, ter todo o cuidado para que a gente leve até o local para formatar, para depois fazer os procedimentos de formatação e devolver esse computador para o cliente, ok? Então, vamos lá. Então, como a gente viu na aula passada, normalmente quando a gente vai até a casa de um cliente para realizar a formatação de um computador, ou a gente vai encontrar um computador desktop, né, um computador de mesa, ou então um notebook. Caso o computador do cliente seja um notebook, bem simples, basta que a gente vá até a casa do cliente, leve o notebook com o seu respectivo carregador para o local onde a gente vai realizar a formatação. Uma boa prática na nossa atuação é a gente sempre ter uma forma organizada de trabalhar e com os devidos cuidados. Então, é muito importante que a gente demonstre isso para o cliente e realmente pratique o cuidado e o zelo com o equipamento que a gente está pegando para fazer a manutenção. Então, sempre que possível, é interessante que a gente tenha cases para que a gente consiga guardar o notebook de forma segura, pois assim a gente tanto mostra para o cliente que a gente tem o devido cuidado com o seu equipamento, como também a gente garante que evite qualquer outro dano que venha a ser prejudicial para quem está consertando. Afinal, se a gente vier danificar o dispositivo do cliente, com certeza a gente vai ter um grande prejuízo. Então, sempre que possível, se a carga de trabalho for muito alta, tentar organizar, etiquetar os computadores, mostrando cada um dos problemas, se o cliente ele teve alguma exigência adicional, como instalar um programa, que normalmente a gente não faz quando vai formatar o computador. Então, é muito interessante que a gente tenha os devidos cuidados com o computador dos clientes, bem como a gente consiga trabalhar com a organização para evitar problemas e também perder tempo durante nossos trabalhos. Já se o computador do cliente ele for um desktop, como a gente viu na aula passada, não faz sentido a gente levar toda a máquina para o local onde a gente vai realizar a formatação. Então basta que a gente leve apenas o gabinete do computador, e lá nesse local onde a gente vai fazer a formatação, no nosso ambiente de trabalho, nós vamos ter os componentes necessários para que a gente conecte esse computador e consiga realizar a manutenção dele. Então, como a gente pode observar aqui na imagem, a gente tem a parte traseira de um gabinete, que vai ser a parte em que a gente vai retirar os cabos para que a gente consiga levar esse gabinete. Então, primeira coisa, óbvio que a gente tem que ter cuidado é se o computador ele for devidamente desligado e desconectado da tomada. Se sim, então a gente pode retirar o cabo de força dele, que no caso é a alimentação que liga ele à energia da residência. Em alguns casos nós podemos encontrar entradas e saídas de áudio, são aqueles computadores que usam caixinhas de som ou até fones de ouvido. Essas entradas elas podem ser encontradas tanto na parte traseira do computador como também na parte frontal. A gente tem aqui algumas entradas USB. Provavelmente esse cliente ele pode ter algumas coisas conectadas nessas portas, né, como por exemplo um teclado, um mouse, ou até placas de rede que também podem ser conectadas via USB. Outras coisas também podem ter nessas entradas, então é interessante que a gente olhe com cuidado para que a gente desconecte devidamente. E aí a gente tem também a entrada da internet, né, a porta Ethernet, que é onde vai o cabo que vem do roteador ou do local
funciona a internet dessa residência. Então, essa porta serial é uma porta um pouco antiga, né? Assim como essa porta paralela, então provavelmente a gente não vai precisar se preocupar com elas mais, né? Então é algo que a gente não utiliza mais. Já no caso da entrada VGA, né, como a gente viu, ela é a entrada para fazer a conexão de vídeo, então é bem importante que a gente veja, ela tem aquelas rosquinhas, né, que a gente aperta aqui, então a gente tira ela, desconecta do computador, e também a possibilidade de a gente encontrar no lugar desse cabo aqui, que é aquele cabo azulzinho, encontrar o cabo HDMI, que ele serve tanto para entrada de áudio como de vídeo também. Okay? Então, essa parte aqui é a que vai no monitor do computador. E aqui, essas entradas P2, elas são um pouco antigas, mas a gente ainda encontra diversos computadores que possuem esse tipo de entrada. Então, essa entrada roxinha aqui, ela serve para o teclado do computador, enquanto a verde, ela serve para o mouse. Então, a gente observa se essas entradas aqui, elas estiverem sem uso, provavelmente é porque o computador do cliente usa USB. E aqui nesses slots de expansão, é possível que a gente encontre algumas coisas, por exemplo, placa de vídeo, algumas placas de rede também a gente pode encontrar nesses slots aqui. Então é bom que a gente observe bem, né, se tem alguma coisa a mais nesse computador. Então vamos supor que a gente concluiu a formatação desse computador e agora a gente vai fazer a montagem novamente para devolver ao cliente. Então, várias coisas a gente tem que ter cuidado nesse momento. Primeiro, a organização. Então, a gente pode até usar nosso ambiente de trabalho como uma forma de simular, montar o computador, tentar deixar os fios o mais organizado possível para que não fique aquela bagunça na casa do cliente, né? E se for um computador pessoal nosso, por exemplo, para que a gente não deixe o ambiente nosso local de trabalho, estudo, enfim. Então, aqui a gente tem um software simulador em que a gente vai ver como é que funciona esse processo de montagem, né? Agora a gente já concluiu a formatação e a gente vai montar novamente o computador. Então aqui a gente tem a parte traseira do nosso gabinete, em que a gente tem várias entradas, e aqui nós temos os componentes que nós vamos conectar neles. Aqui eu tenho um exemplo de um cabo, que ele é um cabo um pouco antigo, que ele já foi usado para fazer a conexão de monitores, né, para fazer a comunicação de vídeo. Só que a gente viu, né, nas últimas aulas que os cabos que a gente normalmente utiliza são os cabos VGA e os cabos HDMI. Nesse exemplo específico a gente não encontra a entrada HDMI, mas a gente consegue encontrar aqui, ó, a entrada VGA, ok? Então provavelmente seria essa que a gente utilizaria. Como esse computador que a gente está mostrando aqui é um pouco mais antigo, a gente vai utilizar essa entradinha aqui. Então, basta que eu conecte ela aqui. Normalmente esses cabos eles têm um lado certo para ser conectado. E eu vou ter que fazer aquele processo de rosquear aqui. Isso é válido para o cabo VGA, né? O HDMI não, ele basta que basta fazer o encaixe dele que ele vai funcionar. Então, outra parte que nós temos é o teclado do computador. E como a gente viu, a entrada roxinha, né, que é o exemplo desse computador, ela pode ser tanto essa entrada aqui, como ela pode ser também uma entrada USB. Então, assim como o cabo do monitor, ela também tem uma forma específica de entrar. Então, se você observar aqui, ó, nessa partezinha preta, ela encaixa perfeitamente aqui. Então, só há uma forma de a gente encaixar ela. Da mesma forma, a entrada do mouse. Ou a gente vai encontrar essa entrada aqui, ou uma entrada USB. Então, feito isso, a gente vai conectar o cabo de rede, né? Possa ser, a gente tem aqui os dois exemplos, que a conexão na verdade não seja como esse daqui, né? Boa parte dos computadores são, mas a gente também pode encontrar esse computador que só funciona por meio de Wi-Fi, né? Se vocês observarem bem, aqui a gente tem naquela parte das placas de expansão que nós vimos. Então aqui eu tenho uma placa de rede Ethernet, que no caso é para rede com fio.
E eu tenho aqui uma placa wireless, né, que é para uma conexão de rede sem fio, ou seja, rede Wi-Fi. Então basta que eu rosqueie ele aqui, ó, como vocês podem ver, e tá tudo certo. Aqui eu tenho um cabo USB. Aqui é só para exemplificar, né, a gente conectado com a entrada USB, mas na verdade a entrada USB a gente pode ter vários dispositivos que utilizam essas portas aqui. Como eu já falei, o teclado, o mouse, uma impressora. Então tem várias coisas que a gente pode conectar nessas portas aqui. Então, conectado USB, falta apenas a gente concluir com o cabo de força, que no caso vai ser o que vai ligar o computador. Lembrando que, né, o cabo de força, a ponta traseira dele ele vem no gabinete, né, mas a parte que liga o computador na tomada, dependendo do computador, ela não vai diretamente na tomada. Alguns computadores precisam de estabilizador para regular a tensão, então é muito importante que a gente se atente a esse detalhe. Então, conectado aqui, basta que a gente conecte a outra ponta no seu respectivo dispositivo e o computador vai funcionar como deveria. Então, por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco dessa ideia da montagem e da desmontagem de um computador desktop, bem como compreender a importância da gente trabalhar tendo os devidos cuidados, tendo em vista que isso é importante tanto para nós que estamos exercendo essa função, como também para o cliente, né? Afinal, ele está pagando por um serviço e com certeza ele vai exigir que ele seja feito um serviço de qualidade. Então, é muito importante que a gente demonstre para o cliente o cuidado que a gente tem com o seu equipamento, desde o momento que a gente sai da sua casa até o momento que a gente faz a devolução do equipamento. Então, na próxima aula, a gente já vai começar a trabalhar na máquina, né? Como a gente precisou desconectar na casa do cliente e posteriormente no local em que a gente vai realizar a formatação, a gente precisou conectar o desktop. Agora chegou o momento de a gente ligar ele e fazer o backup dos arquivos do cliente para que esses arquivos eles não venham a sofrer nenhum dano durante a formatação. Então no próximo vídeo a gente vai ver como é que a gente pode realizar isso aí e quais são as ferramentas que a gente utiliza para isso. Então, até mais.